Está aqui comigo o meu filho Isaac para ajudar aqui a respeito, né, da palavra de Deus e vamos falar um pouco sobre depressão que está aterrorizando a humanidade. Né, Isaac? Sim. E nós sabemos que isso não é um problema assim por falta de Deus, não. Porque nós vamos ver aqui no texto da Bíblia Sagrada um homem muito usado que orou. Na verdade, é um dos maiores profetas que a Bíblia já descreveu até hoje. No capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 4, 5, nós vamos encontrar que Elias desce a cerca de uma distância de um dia em direção ao deserto e nós vamos observar que ele chega debaixo de uma árvore chamada Zibon. E essa árvore, ele estava ali deitado e de repente alguém chega ali. Mas até que ele chega, nós vamos vir para os nossos dias atuais, o que está acontecendo. Isaac, qual foi assim a era que surgiu a palavra depressão no dicionário medicinal? Em 1860 surgiu a palavra depressão, né? Aí no mundo, em 1970, surgiu os primeiros pacientes com depressão, que as primeiras vítimas sobre a depressão. Sim, e nós já sabemos aí, nós vimos, fazemos a conta aí, que de 1860 até 1970, deu 110 anos. Então, o que? A medicina teve que estudar até 110 anos para começar a tratar, Isaac, os primeiros pacientes. Aham. E nós sabemos que isso é uma doença que traz um transtorno muito grande para o ser humano, né? Muita gente está tendo isso, né? E isso, as É pessoas verdade. ficam com um pensamento negativo, né? Aham. Começa a elaborar alguns projetos, e aí os projetos ficam frustrados, porque aquilo não acontece, e de repente, né, Isaac, o que acontece? A pessoa fica aí querendo até tirar a sua própria vida, né? Sim. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o assunto sobre a depressão, vamos explicar como é que ela funciona, como é que tudo começou e essas coisas. Sim, então nós sabemos que a Bíblia, a própria Bíblia, já nos dá assim um parente a respeito do que é que causou a depressão no profeta Elias. E uma curiosidade é que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, Sim, que a ciência fala que em 1860 que surgiu a palavra depressão, mas na Bíblia já falava muito tempo atrás sobre isso. já falava sobre os sintomas da depressão, né, Isaac? Sim. Ali, por exemplo, o rei Acabe e a princesa ali, né, que era considerada princesa Jezabel por causa da sua beleza, da sua estética, ordenou que matasse todos os profetas. Segundo a palavra do rei Acabe e da princesa Jezabel, todos os profetas foram mortos, de menos um, que era Elias. Então Elias estava em uma fuga, lutando para sobreviver. Agora você vê, Isaac, como é que é interessante o que é a depressão. Elias fugiu, por quê? Porque estava temendo a morte. E quando ele chega ali diante daquela árvore que ele para ali, ele agora faz uma oração a Deus, Isaac, e ele pede Deus para tirar a sua própria vida. Então nós vamos encontrar aqui no texto que Elias dorme. Ele dormiu porque ele andou um dia sem beber água, sem comer, então ele teve fraqueza na sua carne. E no momento da sua fraqueza, por falta da alimentação, Isaac, a fraqueza foi tão grande que ele almejou a morte. Ele falou assim: Deus, passa de mim, Deus. Tira minha vida. Tira minha vida. Então, nós estamos vendo que pessoas às vezes estão sofrendo hoje e a depressão, o que acontece? Há muitos quadros complexos da depressão, né, Isaac? Tem pessoas que comem disparadamente e tem pessoas que ficam pros cantos, né, angustiado, fica ali pros cantos sem querer falar nada com ninguém. E aí nós observamos, Isaac, esse quadro aqui, a respeito da palavra de Deus, que Elias, quando estava ali,
o anjo chega até Elias e toca em Elias e diz: Elias, levanta-te e come. Né? Deus viu a necessidade do físico, do corpo físico de Elias, que necessitava de alimentar. Aí quando Elias acorda, Isaac, e olha para o anjo, o que acontece? Ele vê próximo ali a si pão cozido e uma garrafa d'água. Então a Bíblia vai dizer para nós nesse texto que Elias come e bebe e depois Elias deita para descansar e volta a dormir novamente. E aí, né, nós observamos aqui que as pessoas, quando estão sofrendo uma depressão profunda, a primeira coisa que é roubado é a falta de apetite. E olha que ele era um homem muito usado por Deus, né? E ele caiu na depressão. Sim, Ele era virtuoso. É, E o mais interessante é que ele estava fugindo e lutando para sobreviver. E de repente ele desiste. A luta é tão grande, a tribulação, a perturbação da mente foi tão grande na vida de Elias que agora ele, fugindo da morte, estava almejando a morte. sim, com certeza. Né? E o sintoma mais assim elevado da depressão é a pessoa querer tirar a sua própria vida. Porque nós, Isaac, como seres humanos, nosso instinto é lutar para sobreviver. Às vezes você vê uma pessoa toda quebrada em um acidente de carro, o que ele fica ali? Agonizando, ele diz: não me deixe morrer, meu pai, minha mãe, né? Organizando, não me deixe morrer, meu pai, minha mãe, ali organizando. Então nós vemos, Isaac, que nós fomos, assim, nascemos com instinto para lutar a favor da vida. Então nós observamos que quando a pessoa está desistindo de viver, ele está sendo uma vítima dessa depressão. Isso é uma pessoa cancerígena, pessoa que tem câncer, pedindo para viver, não querendo morrer, e pessoas com saúde que pode comer, não sentindo vontade de comer por causa da depressão. E uma pessoa que tem câncer querendo viver. Isso é algo impressionante mesmo. Sim, né? Tem outros quadros aí, né? Pessoas às vezes com tuberculose, pessoas às vezes com outros tipos de doença incurável, né? Nós vemos pessoas lutando para sobreviver, as pessoas lutando contra o tempo, né? Querendo sobreviver, e a depressão é uma doença que ela traz um transtorno tão grande que muitas pessoas, Isaac, chegam a se suicidar. Sim, tem pessoas que atiram em frente de carreta, outros amarram a corda e vêm a ceifar a sua própria vida. Então nós vemos que isso é algo preocupante. Agora, Isaac, vamos dizer o que essas pessoas devem fazer para que não entre nesse quadro de querer tirar a sua própria vida. O primeiro passo é ter uma boa alimentação, né? A pessoa tem que se alimentar, porque, segundo a medicina, quando a pessoa fica fraco, há uma falta de vitamina que é a B12, né? Uhum. Há uma falta de vitamina que é a B12 e isso vem a trazer que o transtorno mental aumenta e as diversidades de pensamento crescem, aonde leva as pessoas, né, a uma depressão profunda, aonde as pessoas deixam de sobreviver, de querer lutar para sobreviver. Entendi. Isso é pura verdade. Não é verdade, Isaac? É verdade. Então, o que acontece? Então, quando no versículo, Isaac, aqui, no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 7, nós vamos ver que o anjo chama Elias novamente e pede ele para comer. Elias, coma. Coma porque a caminhada é longa. E nós sabemos, Isaac, que Elias ali se levantou e partiu. Ele partiu por uma fonte de água, aonde Deus ordenou, e ali ele ficou por vários dias, Isaac, ali sobrevivendo, sendo alimentado. Você sabe por quê, Isaac? Por pássaro chamado couve. Os couve ia lá levar alimento para Elias, porque a nossa carne, a nossa humanidade, nós não sobrevivemos sem comer, sem alimentar. E aí, Isaac, você sabe o que é mais interessante? Que a água daquela fonte onde Elias estava escondido, aquele lugar seca. Sim, Elias fica sem água
e agora os corvos estavam alimentando Elias. Aí Deus fala para Elias, Elias, vai até Naú, a viúva de Naim, vai até Naim, né? Naim, percorre aquelas terras ali, lá tem uma viúva, e ela só tem um filho, e lá haverá comida para você e para o filho dela, e para a viúva. Então Elias sai, Isaac, numa caminhada, e vai até a viúva de Naim. E quando ela chega lá, a viúva se lamenta com Elias, e fala com ele, Elias, só tem um bocado de farinha, ou seja, um pouquinho só de farinha, Elias. Se eu fizer alimento, pão para você, eu e meu filho morreremos. Aí o que Elias diz para ela? Segundo diz o meu Senhor, que se tu fizer o pão para mim, não há de faltar alimento, nem para você e nem para o seu filho. Então a Bíblia diz, Isaac, que Elias, que quando aquela viúva amassou, fez o pão e deu para Elias, a botija de azeite começou a transbordar. A farinha, Isaac, dentro daquela vasilha, começou a se multiplicar. E não para por aí não, Isaac. Ocorreu um dos maiores milagres. O filho dessa viúva de Naim veio a falecer. E aí você sabe o que aconteceu? Ela chora e agora chega até Elias e fala com Elias, Elias, ô Elias, tudo que eu mais gostava nessa vida, tudo que eu mais tinha era o meu filho, Elias. É o que eu mais tinha. Aí você sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Elias dobra o joelho, roga a Deus e ora e entra na casa. E aí Elias pega aquele menino e olha para o céu e roga ao Senhor, e o menino veio a ressuscitar. E a gente pode observar também que se Elias não passasse por aquele processo de depressão, essas coisas, talvez nem nessa casa essa mulher ele ia poder salvar a mulher. Sim, corretamente. Aí a mulher, então os planos de Deus a gente nem imagina como é que funciona. É impressionante. Sim, então você que está sofrendo por depressão, ou você que tem um parente, um amigo próximo que está sofrendo por depressão, você pode ver, assistir esse vídeo, né? Ver aqui ou esse conteúdo, e você pode observar que o seu quadro não é nada incomum, não. É algo que já vem lá desde o passado, mas Elias ali superou, e depois disso, Isaac, Elias realizou vários milagres, né? Ele havia ordenado essa perseguição, Isaac, a respeito do rei Acabe, né? Da Jezabel, é que Elias havia falado que não ia haver chuva enquanto ele não clamasse, enquanto ele não pronunciasse, pedisse Deus a chuva. E aí Deus, você sabe o que Deus fez, Isaac? Assinou embaixo. Elias disse assim, não vai chover segundo a minha palavra. E Deus foi e assinou embaixo, e não houve chuva. Você sabe mais ou menos, Isaac, quanto tempo que demorou para haver chuva na terra naqueles dias? Eu creio que seja 3 anos, não é? Sim, isso mesmo, Isaac. Bem informado, hein, Isaac? Ó, 3 anos que demorou para haver água para chover. Opa, e como é que é a depressão? Ela é espiritual ou é... Como é que é? A depressão, muitas das vezes, é uma tribulação de mente devido ao quadro que a pessoa está vivendo, né? Nós observamos que Elias entrou em depressão porque ele andou muito sem comer, sem beber, e nisso, o que acontece? O seu corpo ficou fraco, afetou a sua memória e veio diversidade do seu pensamento, e ele almejou a própria morte. Então, o que nós podemos analisar no fato? Existem vários fatores que podem causar depressão. Primeiro fator, às vezes projeto frustrado, às vezes a pessoa está com a esperança de algo acontecer e de repente aquilo não acontece. Isso pode ser um ponto da depressão. Segundo ponto da depressão, quando você leva uma vida humilde, e uma pessoa começa a te observar e querer ter a sua própria vida com um ato de inveja, isso também pode trazer uma depressão.
a causar uma depressão devido à inveja que a pessoa está tendo da sua vida. Outro quadro pode ser algo também a respeito da fraqueza do corpo. Às vezes, por falta de vitamina, nós também não podemos anular a medicina, porque a medicina também foi deixada por Deus, não é verdade, Isaac? Verdade. Então, existem vários fatores. Agora, como fugir dessa depressão? Você tem que meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia, né? Clamar ao Senhor, porque não há nada, Isaac, impossível que Deus não possa fazer. Com Não é certeza. verdade? É verdade. Então, é isso aí. Fica aí, ó, a nossa palavra. Se você gosta de conteúdo como esse, pode aí acessar o nosso canal e nós toda semana estamos soltando um vídeo novo. Até o próximo. Qualquer dúvida pode comentar. Até. Isso.